Que a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma reflexão breve da palavra do Senhor, falando um pouco sobre algo muito importante, falando sobre a esperança. Nós precisamos ter esperança, não porque isso seja palavras de ser humano para ser humano, não. Nós precisamos ter esperança porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter esperança. E antes de falar um pouco deste tema, eu vou fazer uma breve oração ao Senhor nosso Deus. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos console, nos fortaleça, nos renove a cada dia da nossa vida. Amado Deus e Pai, em Tua presença, neste momento, eu quero Te apresentar a minha vida, a vida de cada pessoa que ouve, vê, assiste esse vídeo, que escuta. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, abençoa cada pessoa neste momento, as nossas famílias, as nossas causas, Senhor, que aos nossos olhos parecem indissolúveis, mas o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é transcendental, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a tua palavra diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que nada é impossível aos teus olhos, Senhor. Nos abençoa cada um neste momento que estiver, meu Deus, vendo, ouvindo esta live. Meu Deus, eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua graça, eu te peço a tua ajuda. Senhor, seja conosco, nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E hoje o Senhor me traz uma palavra simples, uma palavra maravilhosa da parte dele, onde o título é 3 pilares importantes para solidificar a nossa esperança. E eu vou ler aqui apenas um versículo de Romanos, capítulo 15, versículo 13, está escrito: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu começo dizendo que mais do que nunca, nós, nesses tempos em que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos alimentar a nossa alma com a esperança. E a esperança, glória a Deus, que não é uma esperança natural, humana, apenas de palavras, apenas naquilo que se vê de bom, ou apenas em palavras vazias, mas sim nós alimentarmos a nossa alma com a esperança que vem do Senhor. E assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu conceder uma paz diferente da do mundo, quando Ele disse que nos concederia uma paz, não a que o mundo a dá, mas a paz que vem dele, do Espírito Santo, que excede uma estabilidade humana baseada sobre o olhar das coisas que estão no controle. Então, da mesma forma é a esperança. A esperança, glória a Deus, que é
aquela expectativa, aquele aguardo, aquele pensamento de que algo bom vai acontecer, mas a nossa esperança deve ser mais do que isto. Porque nos tempos de hoje, se não tivermos o Senhor na nossa vida, nos sustentando, nos ajudando, nos abençoando e nos fortalecendo, então nós não subsistiríamos. Então, glória a Deus, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, aos cristãos, aos crentes de Romanos e àqueles que quisessem ouvir, ele neste capítulo 15, ele fala um pouco da abnegação do Senhor Jesus Cristo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele fala depois de alguma descrição de um dos atributos de Deus, quando ele diz aqui, versículo 5, ora, o Deus de paciência, consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, em Cristo Jesus, segundo Cristo Jesus. Então, quando ele diz aqui, glória a Deus, o Deus da paciência, o Deus da consolação e outros atributos do Senhor que pertencem somente a Ele, que Ele é o Deus fiel, como diz 2 Coríntios 1,18, é o Deus único, é o Deus soberano, é o Deus eterno, é o Deus transcendental, Ele é imortal, Ele é invisível, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, atributos que pertencem somente ao Senhor. E um deles é o Deus da paciência. Por quê? Porque assim como o Senhor é o autor da fé, Ele também, dele se há a esperança sólida e se há paz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, ao ler somente esse versículo 13, que focalizei o meu olhar hoje, então eu observo aqui 3 pilares que compõem uma esperança no Senhor. A esperança no Senhor. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo. Ou seja, a esperança no Senhor, ela excede a expectativa humana e ela deve ser acompanhada de alegria. E esta alegria, ela não é em consequência das coisas que estão dando certo ou deixam de estar, mas é uma alegria provinda do Espírito Santo, uma alegria onde um fundamento dela é o Senhor, é uma alegria onde ela é, dizer assim, concentrada apenas no Senhor. Então, essa esperança espiritual, essa esperança que os cristãos, os que creem no Senhor, devem ter, ela está alinhada com gozo, com alegria, ela está junta com a alegria, ela é acrescida pela alegria e que esta alegria, ela não desfalece, esta alegria, ela excede a razão, porque ela não está fundamentada naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Depois diz aqui, a esperança vos encha de todo gozo. Aí, segundo pilar, que o Deus da esperança vos encha de paz na nossa crença, ou seja, em quem nós cremos, no que nós cremos. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é nele que devemos crer, porque somente ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então precisamos crer no Senhor, glória a Deus, nele. Então, se a nossa crença de fé, de esperança é fundamentada nele,
Então, esta crença, ela também deve ser acrescida da paz que o Senhor disse que nos daria. A paz, glória a Deus, que ele falou em sua palavra, que ele disse: não vos dou esta paz como o mundo a dá. Portanto, não fiquem atemorizados, não vos aterrorizeis. Por quê? Porque as coisas que são concernentes ao Senhor são justamente as que estão fora do controle humano. E se nós nos desesperarmos com isto, então a esperança, a fé no Senhor, ela desfalece. Agora, se nós nos focalizarmos, mirarmos mesmo, nos concentrarmos no Senhor, então, assim, nós manteremos a fé e a esperança nele. O Senhor Jesus disse, João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorizeis. É o que o Senhor, glória a Deus, ele falou para nós. Então, como eu já disse, então a esperança no Senhor, ela deve ser acompanhada de alegria. Irmã Josi, missionária, Deus lhe abençoe. Glória a Deus e sua família. Glória ao nome do Senhor. A paz, a esperança no Senhor, ela deve ser acrescida também de paz. Precisamos ter paz. Mas mesmo nesses momentos difíceis que estamos passando, é possível termos essa paz, como foi dito lá no livro de Jó. Apega-te ao Senhor e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. E afastar o mal, seja da nossa casa, seja da nossa mente, seja dos nossos caminhos, tanto o mal de iniquidade como aquilo que nos faz mal, como aquilo que nos entristece, como aquilo que ofusca a nossa fé, como aquilo que sucumbe à nossa fé. Então somos humanos, então precisamos procurar viver de uma forma melhor. E o apóstolo Paulo também disse em Filipenses 4, do versículo 8, versículo 9, está escrito: e tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é viável, tudo que é honroso, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos também encher a nossa mente das coisas que são viáveis, que ajudam a nos encher da paz e assim aumentar a nossa esperança, a nossa fé e dar mais sentido, dar mais solidez à nossa crença no Senhor. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando de nos alimentar de esperança, ter esperança. Ter a esperança no Senhor, ter esperança na salvação, ter esperança de que ainda veremos o bem nesta terra, termos a esperança do Senhor, aleluia, Ele nos dará dias melhores, termos a esperança da salvação da nossa família, termos a esperança de que o Senhor abrirá uma porta, de que o Senhor resolverá nossas causas indissolúveis, termos a esperança de todas essas coisas no Senhor, para que Ele venha assim nos abençoar. Então vejam bem, Romanos 15, 13 diz: o Deus de esperança, que Ele é o autor da esperança, vos encha de todo gozo, ou seja, alegria, paz na vossa crença, ou seja, porque nós cremos no Senhor e ao mesmo tempo precisamos de paz. Nós cremos no Senhor e é claro que às vezes nos sobrevêm tribulações, angústias, tristezas, mas a nossa vida também deve conter gozo, paz do Espírito Santo. Não é das coisas que estão bem aparentemente, mas é o Espírito Santo para podermos ter essa esperança espiritual.
E aqui o apóstolo Paulo diz: para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, para aquele que segue ao Senhor, que está no caminho do Senhor, na presença do Senhor, lhe é prometido o Espírito Santo. E se está com o Espírito Santo, então ele tem a incumbência de nos encher de quê? De paz, de gozo, de alegria, de longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então, se nós estamos privados disto, é porque nós estamos no lugar as coisas desta vida, as preocupações, as solicitudes, do que nós focarmos no Senhor. Então, quando nós fazemos o contrário, focalizamos no Senhor, então o Deus de esperança, ele nos encherá de paz, de gozo, e seremos abundantes nessa esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, às vezes, sim, somos assolados pela tristeza, mas a questão é que nós não podemos permanecer nela. Nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de esperança, que o Senhor é o Deus de paz, que o Senhor é o Deus que nos alegra. Senhor, está escrito na tua palavra, 1 Coríntios 13:13. Está escrito, glória a Deus, que prevalece, passa tudo, mas prevalecerá 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, e eu estou falando da esperança hoje. Então precisamos ter a esperança, precisamos estar na presença do Senhor, e Ele nos ajuda, e é possível e é viável nós, nos tempos de hoje, termos essa esperança. E essa esperança espiritual, ela, por exemplo, ela capacitou a Abraão a ser pai na fé, quando diz lá em Romanos 4, versículo 18 em diante, fala que ele estava com o corpo amortecido e Sara também estava amortecida, mas foi prometido a ele que ele seria sim pai de muitas nações e também que teria filhos. Glória a Deus. E a Bíblia diz: ele, o qual na esperança em Deus, ele creu contra a esperança. Ou seja, a esperança o que? Humana, que só é baseada naquilo que está dando certo. Então não está dando certo, então o ser humano fica desesperançado. Mas Abraão, ele não tinha esse tipo de esperança, ele tinha uma esperança focalizada no Senhor. E ele aqui, pelo qual foi dito a ele que ele era de muitas nações, glória a Deus, e que seria grande a descendência dele, e assim foi feito. E ele foi aqui citado e é como referência, como um pai da fé. Por quê? Porque ele teve fé, ele creu, ele não atentou, ou seja, ele não se concentrou no que era negativo na vida dele. E o que era negativo, como eu já disse, o corpo amortecido, o corpo de Sara amortecido, o tempo se passando e ali as coisas acontecendo, e ele não atentou para isso, mas ele foi fortalecido, dando glória a Deus, é o que está escrito, e na mente dele, ele colocou, ele imbuiu na mente dele ele estava mais do que certíssimo de que aquele que é fiel e fez a promessa também é poderoso para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir, para fazer muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Onde encontramos esta fonte de esperança? Nós encontramos ela, primeiro, é na palavra do Senhor, é a sua fonte, como diz Romanos 15:4. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, como podemos alimentar essa esperança espiritual? Pela palavra do Senhor. E se nós tiramos os olhos da palavra do Senhor e focalizamos nas tristezas da vida, então o que vai acontecer é que nós vamos, assim, não alimentar a esperança espiritual. Mas quando nós focalizamos, voltamos a mente para a palavra do Senhor, então o Senhor nos dá força para prosseguirmos. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor é a nossa fonte. Glória a Deus. A esperança espiritual também está fundamentada na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aqui 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Glória a Deus. Então o Senhor é a nossa esperança. Glória a Deus. A esperança espiritual, ela também, glória a Deus, ela nos, vamos dizer assim, nos capacita a nós vivermos uma vida melhor que agrade ao Senhor, porque se a mentalidade daquele que crê no Senhor transcende a razão humana, transcende as coisas que vê nesta terra, então isto também, como se sabe que para agradar ao Senhor é necessário abrirmos mão do pecado, então a esperança no Senhor também nos inspira a termos uma vida que agrade mais ao Senhor, como diz 1 João 3, versículo 3. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Glória a Deus, como também o Senhor, ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança sobrenatural e espiritual também nós podemos dizer, como diz a palavra do Senhor, que ela é como uma âncora para a nossa alma. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19 diz assim: Deus fez isto para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Senhor minta, o Senhor não mente, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, ou seja, chega até a presença do Senhor, entra na profundeza da nossa alma. Glória a Deus, essa esperança que vem do Senhor, ela é inabalável, ela é forte, ela é firme, ela é segura, ela é estável, ela é constante, ela é penetrante, aleluia, ela é contagiante. Aquele que tem esperança no Senhor, aleluia, as pessoas o veem como alguém otimista, como alguém cheio de fé, como alguém que acredita, como alguém que toma posse, como alguém que é renovado, que é fortificado pelo Senhor, que se alegra, que pode passar um momento triste, mas não fica naquele momento, ele se levanta com a graça do Senhor e continua para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então é assim que o Senhor faz conosco. E nós que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos testificar dessa esperança dentro de nós. 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai ao Senhor Jesus Cristo como Senhor em vossos corações,
Estais sempre preparados para responder com mansidão, com temor, àquele que pedir a razão da nossa esperança que há em vós. Ou seja, alguém na rua pode vir, digamos, até mim, se me conhecer, ou conhecer os irmãos e as irmãs, e pode perguntar assim, mas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de morte, nesse tempo de tribulação, você parece que não está muito preocupada não, parece que está... Quer que você tenha essa alegria? E é simplesmente, com a graça de Deus, nós dizermos, é porque o Senhor me sustenta. É porque é o Senhor que me ajuda. É porque é o Senhor Jesus Cristo que me fortalece e pode fazer isso também na sua vida. Glória a Deus. Então, a esperança do Senhor em nós, ela transcende até mesmo a tristeza e o desfalecimento da morte. Ou seja, quando for a hora da nossa partida, aquele que realmente tem o Senhor na vida, guardou o bom combate, perseverou até o fim. Provérbios 14:32 diz assim: pela malícia o ímpio será lançado, mas o justo, até na morte, ele tem esperança. Ou seja, se está morrendo, ele sabe que vai para o Senhor. Glória a Deus, como disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo. E se morrer, tem que ser o lucro, tem que ser para a vida eterna, tem que ser para a salvação. Então, ao viver ou morrendo, nós somos do Senhor. E essa alegria, ela deve transcender assim. Não deve entender como se a morte é o fim de tudo, mas deve entender sim, que após a morte, podemos ter a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que falou assim. Glória a Deus. Então, nós precisamos nos assegurar dessa esperança, precisamos alimentar a nossa alma dela, glória a Deus. E fazer como fez Abacuque, o exemplo de Abacuque. Como eu já falei em outros vídeos, eu sempre gosto de citar o exemplo de Abacuque. E no capítulo 1 estava Abacuque diante do tribunal de Deus para fazer umas perguntas e dizer, Senhor, até quando e por quê? Eu estou orando, eu não sou seu profeta, eu não estou orando, e por que é que eu estou orando pela minha nação e só vejo o vexame, só vejo a tristeza, só vejo a desolação, só vejo a morte, só vejo destruição, violência, opressão, iniquidade, e o Senhor vai e diz a ele, olha, você fique quieto, porque um dia eu vou realizar uma obra tão maravilhosa que se você abrir a boca para contar, talvez as pessoas não iam crer, mas vão crer porque eles vão ver. E a Bíblia diz que continua Abacuque naquela indignação, naquela tristeza, naquela angústia. E ele, Senhor, o Senhor vai continuar a esvaziar a sua rede e destruir sem piedade os povos. Eu não estou orando, eu não já pedi o Senhor. E continua isso. E no capítulo 2 está um Abacuque assim, quieto, mas porém queixoso. Ele estava quieto, mas ele estava dizendo assim, eu vou me pôr na torre de vigia, eu vou orar, eu vou vigiar e vou ficar aqui quieto então, esperando o Senhor responder a minha queixa. Então, ele estava, como diz, ele estava bravo mesmo com o Senhor. Aí o Senhor vai e fala com ele algumas coisas e adverte ele e diz assim, olha, se a sua alma estiver assim inchada, você não vai receber nada na minha presença, não me agrada. Então, você fique logo sabendo que a alma que se incha não é reta, mas o justo viverá da fé. E aquilo ali com certeza tocou profundamente Abacuque. Capítulo 2, versículo 4. Ou seja, ele estava aborrecido com o Senhor. Ele estava brigando com o próprio Deus, porque ele estava orando, ele estava pedindo, ele estava clamando, e o Senhor não fazia nada pela nação dele, e o Senhor continuava permitindo a matança, a desolação, a tristeza, e Senhor, por quê e até quando? E no capítulo 2 o Senhor fala assim com ele, mas no capítulo 3,
Já está o Abacuque o mesmo, diferente, a terceira fase da vida dele. Já está ele orando e dizendo: Senhor, aviva a tua obra, louvado seja o teu nome, Senhor. Olha, Senhor, tu és assim maravilhoso, tu és o Deus que faz tremer as águas, a inundação das águas, o abismo, tudo obedece o Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso. E agora, Senhor, eu esperarei pacientemente no dia da angústia que virá, mas eu vou esperar no Senhor. Então ele começa a alcançar aquela fé, aquela esperança espiritual e o amor espiritual. E no versículo 17 do livro de Abacuque ele diz: ainda que a figueira não floresça, ou seja, que o pé de figueira não dê nem sequer flor para dar fruto. Aí ele diz: ainda que o fruto da oliveira falhe, minta, ou seja, a oliveira começa a dar os frutinhos, aí antes de amadurecer cai e não presta para comer, ou seja, que falhe. Aí ele diz: ainda que os campos não produzam mantimento, ou seja, já pensou se não tivesse mais arroz, nem feijão, nem outras plantações, nem cevada, nem trigo? Ele disse: ainda que os campos não produzam mantimento para comer, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ou seja, não haja mais ovelha, não houvesse mais frango e nem carne nem nada. E ele diz: ainda que nos currais não haja gado. Em outras palavras, esse homem estava dizendo o quê? Senhor, ainda que não veja nada, que eu não tenha mais nada na vida, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força e torna os meus pés como a das corças, que as corças elas pulam, elas correm, vamos dizer assim, leves. Aleluia! E ele diz: e me faz andar em lugares altos. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, a partir de agora, eu não vou estar mais preocupado e não vou estar mais angustiado pelas coisas que andam acontecendo. E se ainda a figueira não florescer e ainda não tiver mais nada e acabar tudo e eu não ver mais nada, ainda assim eu me alegrarei, eu exaltarei o Deus da minha salvação, Senhor, porque eu sei que tudo podes, porque o Senhor é o Deus que abate, é o Deus que exalta, o Senhor é o Deus que faz descer a sepultura, faz subir dela, o Senhor é o Deus que empobrece e enriquece, o Senhor é o Deus que levanta o pobre do monturo, do necessitado, o Senhor é aquele, aleluia, que criou todas as coisas, a luz, o Senhor sabe o que é trevas, o que é luz, o Senhor tem nas mãos o poder para tudo, então por isto eu me alegrarei. Era isso que ele estava querendo dizer. Porque, como eu disse, a fé transcendente, a esperança transcendente e o amor transcendente do Senhor espiritual não é proveniente daquilo que eu vejo com esses maravilhosos olhos físicos que o Senhor nos deu, mas é proveniente não do que se vê, mas do que se crê. Do que crê. No que crê e que está de conformidade com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que eu posso, glória a Deus, que eu posso ter esperança até na hora da morte, então isso pode se cumprir na minha vida. Se a palavra de Deus diz que eu posso ter alegria, esperança, ser cheio do Espírito Santo, mesmo no mundo corrompido, problemático, por causa de nós mesmos, eu posso conseguir, porque a palavra do Senhor diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se o Senhor é Deus na minha vida, na sua, na nossa, então Ele nos fortalecerá sempre. Se estivermos tristes, porque somos humanos, a tristeza é compreensível, a preocupação é compreensível, a angústia é compreensível, é coisas das aflições da vida, mas o Senhor, Ele nos toma pela mão e Ele diz, não tenha medo, porque eu te ajudo.
Não tenha medo, porque eu te fortaleço. Não tenha medo, porque em você há aquilo que nem todo mundo tem. O meu espírito, aleluia, que conscientiza do pecado, da justiça, do juízo e que é consolador, está na sua vida e por isso sobrenatural da minha parte, você, eu, nós podemos viver. Glória a Jesus. Isso tudo é um pouco da esperança no Senhor. Esperar com paciência. Observar que não somos somente nós que estamos sofrendo. Eu estou sofrendo tanto, eu estou com tanta tristeza. Cada um que sabe aonde está sofrendo e o que passa. Mas quem tem o Senhor também sabe que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para libertar, que Ele é poderoso para restaurar, que Ele é poderoso para fazer com que a alegria que foi embora volte. Para tantas coisas o Senhor pode restaurar. E como não esquecer de falar do exemplo de Jó, que a Bíblia diz que ele perdeu os filhos. Satanás golpeou ele, perdeu os filhos, perdeu riqueza, perdeu saúde, perdeu a reputação, tudo que Satanás podia fazer conforme a permissão do Senhor, Satanás fez. E Jó, ele se angustiou, ele se atribulou, ele disse, maldito o dia que eu nasci, eu não devia ter nascido, eu agora até meu hálito assim incomoda a minha mulher, os meus criados não me ouvem, eu estou assim doente. Mas tinha hora que ele dizia, ainda assim, se eu morrer, mas ainda assim eu esperarei no Senhor. Aí tem a hora que ele dizia, bom, mas ainda assim, ainda que está me acontecendo tudo isso, eu sei que meu Redentor vive. Ele se levantará sobre toda a terra ao meu favor, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Eu conheço a prosperidade, eu conheço a alegria, eu conheço aquilo que Ele me deu no passado, eu conheço ao menos o que Ele fez por mim, eu sei que Ele é poderoso. Aí viu os amigos dele, cada um dizia uma coisa, e ele se atribulava. E o Senhor resolve falar com o seu servo, aonde primeiro foi no meio de um redemoinho. Sabe o que é redemoinho na vida? Glória a Deus, significa a coisa assim, muito assim movimentada, muito bagunçada, muito atribulada. O inimigo vai fazer aquela ruaça e na vida de Jó estava uma tribulação grande, como um redemoinho natural que quebra, que destrói algo. Na vida de Jó estava assim, o Senhor aparece e fala com ele. E diz assim, Jó, olha, você conhece quem fala com os trovões, quem é que domina os trovões, quem é que fez as feras, quem é que fez isso, quem é que fez aquilo, quem é que domina as águas, quem é que faz isso e aquilo outro. E Jó ficou calado, e depois o Senhor fala com ele de novo numa tempestade. O Senhor vai e fala com ele. E até que então chega o tempo que aquele homem que achava que ia descer a sepultura, que ia morrer ali com aquela doença e ali totalmente desfalecido, e o Senhor faz uma reviravolta, uma virada de cativeiro maravilhosa, extraordinária na vida daquele homem. O Senhor, a Bíblia diz, Jó 42, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, entre aspas, que foi amigo 7 dias, depois viraram tudo inimigo, era tudo contra ele, só falava coisas contra ele. Você pecou, você fez isso, você fez aquilo. O Senhor teve encontro com esse povo e disse, olha, vão até Jó, para Jó orar por vocês, se vocês não quiserem que eu trate vocês conforme a loucura de vocês, porque vocês não falaram de mim, coisas que não agradavam, e contra o meu servo Jó, pois vocês vão até ele. E Jó orou por eles, e após isso, a Bíblia diz que o Senhor mudou, virou o cativeiro de Jó, deu a ele em dobro tudo quanto antes ele possuía, fez uma restauração na vida de Jó, como eu já falei em outro vídeo que está no YouTube, restauração emocional na vida de Jó. Aquele homem que estava triste, certamente, aquele homem que oscilava
Na esperança ele cria no Senhor, mas às vezes ele era afligido por achar que nunca mais ia ser feliz, por achar que nunca mais ia sorrir, que achava que a dor dele era implacável, que não tinha nada para aplacar a dor dele, que não tinha nada que resolvesse, que tocasse nele. O Senhor restaurou ele emocionalmente. Glória a Deus, deu a ele de volta, vamos dizer assim, a alegria de viver. O Senhor restaurou ele espiritualmente, porque o seu servo cria no Senhor, mas ele estava cansado e tinha coisas a mais que ele precisava conhecer do Senhor, e o Senhor ali o ajudou, o Senhor fortaleceu. Glória ao nome do Senhor. O Senhor restaurou o seu servo Jó no seu físico, a sua saúde, que estava debilitada. Satanás deu golpe, mas o Senhor curou e fez maravilha daquele homem. O Senhor restaurou, ribicou e astergimplai a vida daquele homem socialmente, porque a reputação dele tinha se acabado, as pessoas paravam para ouvir ele, as pessoas viam ele como uma referência do próprio Deus, e de repente ninguém dava ouvido, os servos, ele clamava por ajuda de alguém, todo mundo tinha sumido, e ali quando o Senhor restaura a sorte dele, a Bíblia diz que vai chegando as pessoas, chega um com ouro, chega outro com pão, chega outro com alguma coisa para consolar, porque vinha da parte do próprio Deus. E lá vai o Senhor restaurando a reputação de Jó mais uma vez. Aleluia, levantando o seu servo, dando a ele em dobro de tudo quanto ele antes possuía. Glória a Deus. O Senhor restaurou a vida de Jó também no sentido material, porque aquilo que ele perdeu, que Satanás arrancou, Satanás tirou, Satanás roubou, o Senhor deu a ele de volta. Glória a Deus, o Senhor restaurou a vida de Jó na área familiar. Aleluia, glória a Deus. A mulher dele prevaleceu, mas a Bíblia mostra que ela abria a boca e dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E depois ela se irritava com o Jó, porque ele disse que o hálito da boca dele, a fala, irritava ela. Mas o Senhor dá 10 filhos àquele homem de novo, que achava que ia descer a sepultura acabado, triste, angustiado, atribulado, sem esperança e sem fé, embora ele tinha esperança, mas ele lutava contra a falta de esperança, e o Senhor restaura a vida desse homem, e restaura também familiar, porque dá a ele filhos, e as filhas mais lindas da terra, e restaura a vitalidade daquele homem, porque além dele já ter aquela idade e ter 10 filhos novamente, o Senhor, aleluia, o Senhor, glória a Deus, deu a ele. A Bíblia diz que depois daquilo tudo, daquele rebuliço, daquele problema todo, ele viveu mais 140 anos, e assim viu os filhos dos seus filhos, e assim o nome do Senhor foi glorificado, e quando ele partiu foi farto de dias e agradecido por tantas bênçãos. Então Jó foi um exemplo. Lutou contra a falta de esperança e cria no Senhor. E o que é que prevaleceu? A esperança no Senhor. Satanás, vamos dizer assim, tirou tudo dele, até a saúde, mas não tirou duas coisas dele. Não tirou a vida e nem tirou a fé. Glória ao nome do Senhor. Há alguns que dizem que não tem, que tem tudo, mas às vezes não tem o principal. E há outros que dizem que não tem nada, mas se tem o Senhor, tem tudo. Então, vamos nos apegar ao Senhor para termos paz, para termos fé, esperança e amor, porque 1 Coríntios 13, versículo 13 diz: estará, glória a Deus, tudo passará, mas prevalecerá 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E hoje eu falei sobre a esperança, que está alinhada com o amor e com a fé. Os 3 fazem parte, são pilares na vida daquele que crê no Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça
aleluia, o seu favor imerecido, a sua unção, a sua presença para prosseguirmos, aleluia, e nós chegarmos à salvação com a graça do Senhor. E antes disso, também desfrutar e ver a bênção do Senhor ainda na terra dos viventes, que é essa terra que vivemos. Deus abençoe a todos, glória a Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre todos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.